Olá, tudo bem? Chegando aqui para mais uma reflexão para a gente aprimorar o nosso autoconhecimento. Uns trechinhos aqui que eu separei da leitura dessa semana. Na verdade, já estou um pouquinho mais à frente. Estão me ouvindo bem? A Kátia chegando, Ateliê Belas Artes, Sabrina, Isis. Só me falam se tá tudo ok com o áudio. Boa tarde, boa noite ou bom dia para quem estiver assistindo a gravação. Acho que tá tudo bem, né? Só me respondam aí. Nessa segunda-feira, pós-Páscoa. E aí, como foi para vocês? Refletiram um pouco sobre o renovar, né? O renascimento, o que que a gente precisa deixar para trás e trazer de novo, né, para nossa vida? Espero que sim. Bom, e meio nessa linha, né, dessa reflexão, só vou me apresentar para quem não me conhece e está chegando aqui pela primeira vez. Eu sou Fernanda Denadai, sou artesã, mestre em administração e fundadora da Academia do Artesanato. A Academia do Artesanato é uma escola online onde eu ajudo mulheres artesãs, artistas, criativas em geral, a transformarem a sua arte em um negócio lucrativo, né? Então, para todo mundo que faz artesanato aí por hobby, pensa em vender, ou todo mundo que vende, mas de repente não está tendo o resultado, né, que gostaria, acessa lá o meu site fernandadenadai.com.br, passa lá tem lá todos os vídeos do YouTube, os áudios, os cursos, para que vocês possam se profissionalizar, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância em lidar com os nossos sentimentos, né? Muitas vezes, desde a nossa infância, a gente aprendeu, né, dependendo aí das crenças dos seus pais, da sua família, mas no geral, né, nas escolas, a gente aprende a abafar os nossos sentimentos, ou seja, não externalizar, né? Sábado, não, ontem eu fui almoçar, né, em família, e eu vi um exemplo claro disso, né? A menininha começou a chorar porque ela queria brincar e ela não queria comer, ela queria brincar e começou a chorar. E aí a avó falou assim: "Não, para de chorar. É feio, você tá muito feia chorando". Quer dizer, ela poderia ter levado, e é comum, né? A gente ouvir isso, às vezes até fazer isso, né? Quem tem filho, que sobrinho, convive com crianças. Mas esse é um exemplo, assim, bem típico de como os nossos sentimentos são abafados, né? Ela poderia ter conversado, explicado, feito um combinado com a menina, e não necessariamente ter agido daquela forma, né? Então ele diz que quando a gente não reconhece os nossos sentimentos, a gente não aceita. Então, de repente, ele coloca aqui uma lista de sentimentos, né? Eu ia falar daqui a pouco, mas já que eu entrei nesse tópico, vou comentar. Ele fala de 9 estados emocionais. Claro que existem outros, mas os principais são esses: apatia, tristeza, medo, luxúria, raiva, orgulho, poder, paz e alinhamento. Então, quando a gente às vezes sente raiva por algum motivo, né? E aqui ele diz: nenhum sentimento é bom ou ruim. Ele é simplesmente um sentimento. E sentimentos são comuns, né, em nós seres humanos. É normal a gente sentir, vamos colocar, um bom ou um ruim.
né? Lembrando que não existe bom nem ruim, mas é normal eu sentir raiva, é normal por vezes eu ficar triste. O que a gente não pode deixar é que isso domine os nossos dias e a gente não sai daquilo, né? Períodos de tristeza ou às vezes você tá com aí um embate aí de ideias, de que você não concorda com o que uma pessoa está dizendo e você sente raiva, ou você se sentiu injustiçada por alguma coisa que aconteceu. É comum a gente sentir tristeza, sentir raiva, mas a gente precisa o quê? Não tentar fazer de conta que a gente não está sentindo, né? O que ele orienta é que a gente precisa primeiro aceitar, tentar entender, né? Peraí, eu tive esse acesso de fúria, fiquei furiosa, por quê, né? O que na verdade me atingiu? Por que que eu me senti assim? Procurar entender, né, o sentimento que está chegando e se permitir senti-lo. Não estou dizendo para ficar dias e dias e meses remoendo isso, mas sentir, né, acolher esse sentimento e expressar. Você vai ter que expressar isso de alguma maneira, né? Seja e a melhor forma não é pelo conflito, expressando aquilo de forma que vai causar um embate, mas é você, de repente, respirar, ou até ele conta uma história aqui no livro, né, de um empresário que estava muito estressado e ele chegou em casa uma vez com um saco de pancadas para ele extravasar a raiva dele, né? Então, fisicamente mesmo a gente precisa fazer isso às vezes. Seja relaxar num banho, seja falar para uma amiga, ou gritar sozinha mesmo, né? De alguma maneira a gente precisa, através, sei lá, de exercício físico, extravasar o que aconteceu, né? E depois disso, compreender então por que que você sentiu isso e deixar ir, né? Soltar. Isso é importante, né? Nós já vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Por quê? Se a gente não compreende os nossos sentimentos, se a gente não olha para os nossos sentimentos, a gente não consegue compreender, não consegue aprender com eles e não consegue lidar com esses sentimentos. E aí, às vezes, a gente fica: oi, Tati, oi, Ju, Ellen, Sueli, várias alunas por aí. Que bom. Elza chegando. Que bom, adoro quando vocês vêm aqui conversar comigo. E podem colocando as perguntas aí, tá? As dúvidas. Que aí já já eu vou respondendo também. Estamos aprendendo juntas. Oi, Maura. Então, o autoconhecimento é justamente isso, né? A gente se olhar para a gente mesma, tentar se compreender, tentar entender de onde vem um determinado sentimento ou outro. Oi, Delen. E aprender como liberar isso, né? Por quê? É uma questão, gente, até de saúde, né? No livro ele fala, a maior parte das nossas doenças, elas são causadas por conta de sentimentos reprimidos. Olha só, presta atenção nisso. A maior parte das doenças são causadas por sentimentos reprimidos. Um determinado sentimento, ele geralmente está atrelado, né, a uma memória e ele está relacionado com uma área do nosso corpo, todos eles. E aquilo, conforme você vai tendo aquele desgaste, né, emocional, aquele reprimir de um sentimento ligado a uma área do seu corpo, o corpo ele é inteligente, né?
e ele mesmo determina que aquela energia emocional acumulada não deve mais continuar ali. E a expulsão é a consequência natural. E como que se chama a expulsão de energias corporificadas por uma não identificação, né? O corpo não identifica aquilo como algo que faz parte dele. Aquilo está agredindo o seu corpo. Então, ele se exprime em forma de doença. Então, é muito importante que a gente se permita sentir tristeza, que a gente chore quando a gente sente vontade, né? Às vezes um banho resolve e libera. Então, não é fugindo do sentimento que a gente vai resolver, né? Então, sentiu, expresse de alguma maneira. Não aquilo que eu falei, não é no embate, não é falando muitas vezes de forma atravessada, mas de repente conversando com a pessoa, né? E o grande problema nosso é a vergonha, né? Que a gente tem em se expressar. Quando a gente suprime um sentimento, geralmente isso faz com que a gente se sinta confusa, com que a gente não consegue entender, né, o que é que está sentindo, se você sente às vezes um aperto no coração e você está confusa, isso tem a ver com os seus sentimentos. Então é importante essa autorreflexão, né? Para que a gente consiga traduzir essas emoções e lidar com elas. E aí ele dá algumas dicas, né? Como eu já falei aqui, práticas de soltar esses sentimentos, né? Há 3 formas de soltar que ele cita. Primeiro, dar boas-vindas ao sentimento e permitir-se sentir. Uma outra forma de soltar é respirar, né? Então, se aquilo está doendo no seu coração, então mentaliza o seu coração e imagina que você respira, né? Respira num movimento de inspirar e expirar, que é uma coisa que a gente precisa para viver e é algo tão simples. E muitas vezes a gente não se dá conta de como é importante a gente respirar, né? Para oxigenar, para bombardear energia para o nosso corpo e jogar fora, né? Aquelas emoções que não estão nos fazendo bem. E por último, você ter consciência de que os seus sentimentos, eles não mentem. Eles representam uma fonte de informação poderosa para cada um de nós. Então, 2 perguntas é importante você fazer. O que quero na minha vida? O que preciso soltar para fluir em direção ao que quero? Né? Fica aí essas 2 perguntinhas para você refletir. Uma outra forma de você se liberar dessas emoções contidas é você, porque assim, quando você identifica o sentimento, você acolhe e você fala, bom, agora eu preciso me liberar disso. Então tem essas formas que eu falei. E uma outra é também tomar decisões conscientes. Que decisões são essas? Por exemplo, o que eu quero ver na TV? Você pode decidir, né? O que é que gera emoções positivas e negativas? Sentimentos, né, ruins em você. O que eu quero ler para que me faça bem? Com quais pessoas eu quero conviver? De quem eu quero estar próxima? E quem eu preciso evitar porque me faz mal, porque não me faz bem, né? Com que tipo de trabalho eu quero me envolver, né? Se o seu trabalho está te fazendo mal, faça um planejamento, né? Se você não tem condições, de repente, financeiras ou com habilidades, realmente competências empreendedoras para deixar um trabalho e
ir para um outro ou criar o seu próprio negócio, faça um planejamento, né? Comece a traçar esse caminho, se é o que você quer, se o seu trabalho não te faz bem, né? Então, fazer escolhas certas e saudáveis, quando a gente reflete sobre aquilo que está nos fazendo mal, a gente pode tomar decisões mais acertadas e que vão trazer um fluxo de energia melhor para o nosso corpo, para a nossa mente, por consequência, então, para a nossa vida, né? Então, primeiro precisamos entender o que sentimos, nos permitir sentir, acolher o nosso sentimento, né? E aprender a lidar com eles e soltar, né? Deixar ir e se proteger de forma que a gente vai evitando que esses sentimentos voltem novamente a surgir, né? Naquele exemplo, naquela situação específica. Claro que eles vão surgir em outras e a gente vai aprendendo a lidar dia a dia, aos poucos, né? No passo a passo mesmo. Bom, eu acho que é isso, né? A importância da gente aprender a jogar fora, né? O que não é da gente, que às vezes eu fico ouvindo muita gente querendo se compreender e entender quem eu sou, né? Quem eu sou, o que eu vim fazer no mundo. Quando, na verdade, se a gente simplesmente, e ele fala isso no livro, liberar aquilo que nos faz mal, aquilo que a gente não é, vai sobrar o quê? Vai sobrar só o que você é, né? Se você libertar-se aí das suas máscaras, daquilo que não te faz bem, vai sobrar a sua essência está aí dentro de você, você já é, você não precisa buscar ser ninguém, né? Você já é aí, único, especial. Então, era isso que eu queria trazer para hoje sobre os sentimentos, porque parece algo assim muito vago, né? Muitas vezes, o que é que isso tem a ver com empreendedorismo? Tem muito a ver. A gente está constantemente tentando ser, né, pessoas melhores para a gente ter uma vida mais fluida, uma vida mais alegre, uma vida mais harmoniosa, tanto com os nossos familiares, quanto com os nossos clientes, em todo tipo de relacionamento e conexão. E se a gente não aprende a lidar com os nossos impulsos, os nossos sentimentos, se a gente não adquire competências emocionais, a gente não consegue lidar, né, com todas as nossas demandas do dia a dia, os nossos desafios. Então, para a gente ser uma empreendedora melhor e uma artesã melhor, né, uma criativa melhor, a gente precisa também, primeiro, se tornar pessoas melhores, né, e avançando nesse nosso caminho do autoconhecimento. Tá bom? A Ju tá colocando, infelizmente muitas pessoas escondem um pouco por receio de ser excluído pela sociedade. Sim, concordo. É aquilo que eu falei, né? Vem da criação, mas isso é uma crença limitante. Eu mesma me escondi por muito tempo, né? Tinha vergonha de ser quem eu era. E quando a gente descobre, quando você começa a se colocar, quando você começa a ser quem você realmente é, não que isso eu consiga, né? Por vezes eu não sinto medo, não é isso que eu tô falando, não sinto insegurança. Mas a verdade é que quando a gente assume quem a gente é, a gente começa a entender que esse medo de ser excluído, ele existe muito mais na nossa mente, é uma crença limitante nossa do que real, na verdade. A exclusão, ela é mais, ela vem primeiro da gente, né? Com a gente mesma, do que de fora. Então, uma ótima colocação da Ju, e obrigada pela oportunidade de colocar isso.
Então, cuidado aí, né? Esses sentimentos colocaram muitas vezes essas verdades que não são verdade na sua cabeça. A gente vai adquirindo certas verdades, certas crenças ao decorrer da nossa vida e a gente acredita nelas. E aí a gente se limita muito e se sente muitas vezes infeliz, insatisfeita, né? Então, o nome do livro, para quem não acompanhou as anteriores, é o Flua, de Lois Burlamac, tá? Comprei na Amazon, tá disponível aí na internet. A Isis falou que exercício físico é muito bom. É ótimo mesmo, Isis. Libera aí, né, todas as nossas tensões, mantém o nosso corpo vivo. A alimentação saudável também dá uma diferença enorme, né, na nossa energia, na forma que a gente reage. Tudo isso é muito bom. Oração, meditação, trabalhar a nossa espiritualidade. É um conjunto de coisas, né? Nós somos um conjunto e a gente precisa olhar para cada parte dessa. Um recadinho. Quem é de Sumaré, a região aqui de Sumaré, Campinas, Hortolândia, Americana, Nova Odessa, amanhã eu estarei no seminário, tem no Facebook o endereço certinho, dando uma palestra gratuita pela Casa Brasil, e às 2 da tarde, então dia 23, terça-feira, às 2 da tarde em Sumaré. Quem estiver por aqui, quiser ir lá prestigiar, vai ser um grande prazer. Vou estar falando sobre como criar, né, um negócio lucrativo, que nos dê retorno financeiro, fazendo aquilo que a gente ama, né, usando os nossos talentos, os nossos dons para isso. Tá bom? Gente, então é isso. Quem está aqui no Instagram, não conhece ainda o meu site, visita lá. Tem muito conteúdo disponível, vídeos, textos, fernandadenadai.com.br. Me leva, Tati. Me leva para São Paulo que eu vou. Tá falando a Tati, tá dizendo aqui que eu preciso ir para São Paulo fazer uma palestra. É só vocês sugerirem aí, conseguirem público que a gente vai. Tá bom? E quem tá aqui no Facebook, visita lá o Instagram, o meu site também, e tem conteúdo novo para vocês todos os dias. E toda segunda-feira, então, aqui às 15 horas, ao vivo. Se você está vendo gravado, tenta estar ao vivo, porque essa troca é bem bacana. Tá bom? Um grande beijo, gente. Uma ótima semana para vocês e a gente se fala. Tchau, tchau.